eu quero dividir com você uma palavra que eu comecei a pregá-la hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu comecei, esse domingo eu me propus a falar sobre o último capítulo da última carta que o apóstolo Paulo escreveu, a saber, a carta de 2 Timóteo. Foi a última carta. Paulo escreve essa carta da prisão. Ele está preso. Ele é acusado de participar do incêndio de Roma. Roma incendiou lá, né, por volta dos anos 66. E Paulo então é preso, junto com outros cristãos, acusado injustamente pelo incêndio de Roma. E agora Paulo, já velho, já olhando para o futuro, olhando para a eternidade, ele escreve ao seu discípulo, ao filho do coração, filho espiritual, filho na fé, Timóteo, mandando uma carta que chegou até nós para nos instruir, nos encorajar e nos ensinar muito. Então, só para você se contextualizar, pela manhã eu falei de 1 Timóteo 4, do verso 1 ao verso 8, especificamente do verso 6 ao verso 8, onde Paulo faz um olhar em 3 direções. Paulo olha para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. Para o seu passado, ao olhar, ele constata uma fé guardada. Ele guardou a fé. Ele guardou a fé até o fim. Ele foi fiel ao seu Deus, completou a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate. E ali nós vimos então pela manhã que Paulo não viveu uma vida perfeita, mas viveu uma vida com fidelidade a Deus. E aqui tem a grande lição: não espere e não almeje uma vida perfeita, mas espere e trabalhe para ter uma vida de fidelidade. E o apóstolo Paulo nos ensinou também a olhar para o seu passado, que ele olha para o seu passado sem nenhuma culpa, sem nenhum arrependimento, porque ele lutou do lado certo. Ele lutou pelo que vale a pena lutar. Ele sofreu pelo que vale a pena sofrer. Então ele termina a sua vida sem nenhum arrependimento. Nem tudo correu como ele desejava, mas com certeza correu de tal forma que Deus foi glorificado. Então esse é o olhar do apóstolo Paulo para o passado, que eu falei pela manhã. Aí depois eu entrei no segundo ponto, que era, Paulo tem agora um olhar para o seu presente. E para o seu presente ele vê uma vida derramada, uma vida entregue, e ele usa a palavra, uma oferta de libação, um sacrifício de libação. Ele sabe que ele vai morrer, ele está vendo a morte se aproximar, mas quando Paulo olha para a morte, meus irmãos, ele não se desespera. Por quê? Porque ele vê um altar. Ele olha para o calabouço, ele olha para os seus adversários, e ele não vê uma morte, ele vê um altar. Porque ele entende que ele não é prisioneiro de Nero, ele é prisioneiro de Cristo. E não é Nero que está matando ele, mas é ele que está se entregando como oferta de libação, oferta de sacrifício. E mais, ele não reclama da morte, e isso eu acho extraordinário. Pessoas que têm problema com a morte, quando olham para a morte, se assustam, se revoltam, né? Tem dificuldade de lidar com a morte, não a sua morte, mas a morte de outros, né? A morte de pessoas que morreram da sua família. Mas Paulo não olha para a morte com desespero. Ele diz: estou sendo entregue, estou partindo, estou mudando de endereço, vou deixar esse corpo para um novo lugar. Meus irmãos, a forma como nós enfrentamos a morte, a nossa morte que um dia vamos enfrentar, ou a morte daqueles que nós amamos, diz muito sobre a nossa fé a respeito da eternidade. Diz muito. Mas o apóstolo Paulo termina o versículo 8,
olhando para o futuro. E quando ele olha para o futuro, ele vê o quê? Uma coroa reservada para ele. Ele está esperando uma coroa, uma recompensa. Paulo olha para o futuro, para a morte, e não vê desespero, não vê insegurança, mas ele vê uma recompensa. Qual é a recompensa? A coroa da justiça. Paulo está sendo julgado na terra por um juiz ímpio, sendo julgado na terra injustamente, sendo condenado à morte injustamente, mas ele não se ressente disso, porque ele olha para o justo juiz, que vai recebê-lo com a coroa da justiça. E essa justiça, o próprio apóstolo Paulo explicou anos antes aos romanos, que essa justiça é para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Quem aqui foi justificado por Cristo Jesus? Então você tem uma coroa reservada. E nós terminamos a pregação da manhã falando que a vida não é sobre o quanto você viveu, mas sobre como você viveu. Não importa se você viveu muitos anos ou poucos anos, o que vai importar na eternidade é como você viveu. Se foi com fidelidade, se foi com amor, se foi com devoção, se foi com entrega, ou se foi uma vida que você viveu por outras coisas, enfim, e teve as consequências disso. Nessa noite, agora, eu quero continuar em cima desse texto, olhando agora a partir do verso 9 até o verso 18. Porque agora o apóstolo Paulo, primeiro, do verso 6 ao verso 8, ele faz uma avaliação da vida, olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Mas agora ele vai apresentar alguns dramas que ele está vivendo. Ei, olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar. Se o apóstolo Paulo, gigante o apóstolo Paulo, um gigante da fé, um homem extraordinário, viveu esses dramas, é muito provável, é bem possível que você e eu também enfrentemos os mesmos dramas. E o apóstolo Paulo vai nos deixar uma mensagem, dizendo: olha, assim como eu enfrentei esses dramas, prepare-se para enfrentá-los também. Mas aprenda comigo a como enfrentar esses dramas. Então vamos ler o texto e vamos ver aqui quais são os dramas que o apóstolo Paulo está descrevendo, que ele está passando. 2 Timóteo, então, o último capítulo da última carta do nosso grande apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte, verso 9: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros ou pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém, amém e amém.
Meus irmãos, o apóstolo Paulo descreve aqui a sua situação, abre o seu coração para o seu filho na fé Timóteo, e ele fala de alguns dramas que ele está enfrentando. O primeiro drama está no verso 9, é o drama da solidão. O apóstolo Paulo, agora já velho, doente, está solitário. Ele fala: procure vir logo ao meu encontro, venha me visitar, por favor, o quanto antes, eu quero te ver, eu preciso de você, procure vir logo ao meu encontro. Eu queria falar para você que o drama da solidão é um drama presente na experiência humana. Nós podemos enfrentar a solidão muitas vezes. A solidão não é um castigo. Não pense que se você está vivendo, ou já passou, ou passará por um período de solidão, que isso é um castigo, porque não é. A solidão é parte da experiência humana. Muitos homens e mulheres extraordinários passaram por períodos de solidão, e Paulo agora está vivendo um drama da solidão. As pessoas podem enfrentar a solidão por diferentes razões. Alguns, por exemplo, por causa da viuvez. A viuvez pode trazer uma solidão doída, inesperada. Outros podem passar pela solidão por causa de uma enfermidade. Sim, uma enfermidade pode te deixar experimentar a solidão num nível mais profundo. Crises, mudanças, ninho vazio, aposentadoria, Andréia, frustrações, enfim, há muitas coisas que podem causar solidão. Por isso que a solidão não é um castigo, não é uma maldição, ela é parte da experiência humana. Por isso, o apóstolo Paulo aqui nos dá um conselho de como enfrentar a solidão. Como que ele quer enfrentar a solidão? Com bons amigos, com boas pessoas, com boas resenhas, com alguém com quem possa conversar. Por isso, meus irmãos, se você está passando por um período de solidão, seja por causa de alguma das razões que aconteceram, procure se cercar de bons amigos, ter boas conversas, ter um envolvimento com uma igreja local, ter uma igreja para chamar de sua, onde você vai encontrar boas pessoas que vão poder ter boas conversas, que vão poder encorajar, ouvir, amar, dividir o tempo com você. Construa novos hábitos, novas atitudes, novos ambientes, enfim, tudo isso ajuda a você vencer a solidão, porque em algum momento nós passaremos por ela. A solidão é um drama da vida. Agora, não confunda solidão com solitude. São coisas diferentes. Solidão é estar sozinho sem querer estar. É quando você não queria estar sozinho, mas você está. Solitude é estar sozinho por opção. É quando você escolhe: eu quero ficar a sós com Deus, eu quero passar um tempo sozinho, eu e a minha companhia. A minha companhia vai ser agradável. Eu gosto da minha companhia e eu quero ter um tempo de silêncio, de solitude. E isso, meus irmãos, é saudável. Isso é bom. Isso tem os seus benefícios. Lógico, na medida adequada, né? Então não confunda solidão com solitude. Então esse é o primeiro drama que o apóstolo Paulo aqui viveu. E um drama pelo qual nós temos que estar preparados também a enfrentar. O segundo drama que ele descreve está no verso 10. Ele fala do drama do abandono. Sim, o apóstolo Paulo se sentiu abandonado. Ele usa a palavra: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Eu estou aqui sozinho. Eu fui abandonado. Mas ele fala de Demas com mais ênfase.
Ele diz que Demas amou o mundo e o deixou, é o primeiro citado. E é provável que Demas era alguém próximo ao apóstolo Paulo. Como que eu sei disso? Em Filemão, capítulo 1, verso 24, quando Paulo escreve a Filemão, ele cita Demas como um de seus cooperadores. Então, Demas era alguém que fazia parte da equipe missionária de Paulo. Era alguém que andava com Paulo. E agora Paulo está preso e ele se sente abandonado por Demas. E o apóstolo Paulo, ele sente aqui uma dor diferente. Por quê? Porque ele sente que ele está preso por causa do reino de Deus. E Demas fugiu por causa do reino de Deus, porque amou o mundo mais do que ao Senhor. E essa dor é uma dor mais profunda, porque diz, ele amou mais o mundo do que ao Senhor. Enquanto Paulo esperava constância da parte de Demas, ele foi surpreendido porque Demas escolheu a desistência. E isso aumentou a dor. Enquanto Paulo se entregava por amor a Cristo, por fidelidade, Demas se retirava. Um se entrega, o outro se retira. Um é constante, o outro desiste. E isso fez com que Paulo se sentisse abandonado. Ei, olha para mim aqui agora. Eu tenho 51 anos. Já vivi um pouco. Já tenho uma experiência de vida razoável. E na minha vida, teve muitas pessoas que começaram ao meu lado, que não estão mais. E sabe o que eu aprendo com isso? Que nem todos que começam com você, vão estar com você no final. Alguns vão, lamento te dizer, te abandonar. O abandono também é uma experiência humana. Eu poderia falar aqui de muitos abandonos, mas eu não vou entrar nisso hoje. Talvez num outro dia. Eu poderia falar de filhos que foram abandonados na sua infância, por um pai ou por uma mãe. Poderia falar de mulheres que foram abandonadas por homens. Mulheres grávidas que foram abandonadas porque um homem não quis assumir a criança. Poderia falar sobre abandono de casamento, gente deixando o outro. Poderia falar de amigos que abandonam e que deixam as pessoas em situação difícil. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Talvez numa outra oportunidade. Eu só quero que você saiba que é muito provável que assim como o apóstolo Paulo foi abandonado por Demas, você e eu também sejamos abandonados por alguém ou por alguns. Mas olha para mim aqui agora e eu quero te dizer uma palavra que pode talvez mudar a tua vida nessa noite. Presta atenção nisso. Nós podemos ser abandonados pelos Demas, mas nunca nos faltará um Timóteo. Alguém entendeu? Vou explicar. Nós podemos perder alguns Demas, que vão nos machucar, nos abandonar, mas nunca vai nos faltar um Timóteo. E eu escolhi, meus irmãos, não chorar pelos Demas, mas celebrar os Timóteos, amém? Eu escolhi celebrar aqueles que estão comigo, porque nunca vai nos faltar um Timóteo, porque Deus sempre une propósitos, porque Deus sempre tem alguém para colocar perto de nós, para que numa hora difícil estenda a mão, para que numa hora difícil chore ao nosso lado, numa hora difícil nos dê um socorro, numa hora difícil nos erga, nos apoie, enfim, seja um Timóteo que nos faz prosseguir, porque Jesus não nos deixará sozinhos, aleluia! Celebre os Timóteos, porque eles nunca nos faltarão. O terceiro drama, que o apóstolo Paulo descreve, está no verso 13. O verso 13 fala de um terceiro drama, o drama da privação.
ele fala: quando você vier, Timóteo, traga-me a capa e os pergaminhos. Quais são as privações do apóstolo Paulo? Uma privação física. Ele está com frio. Ele está preso numa prisão gelada. Roma era um lugar gelado. As prisões deviam ser muito geladas. Pessoas velhas têm mais frio. Eu estou ficando velho porque eu tenho muito frio. E ele queria uma capa. Estava faltando um cobertor para ele. Uma capa. A capa nos tempos bíblicos era um cobertor. Era com quem você se aquecia. Mas ele não tem só a privação física. Ele também tem a privação mental. Ele está sentindo falta dos seus livros, dos seus pergaminhos. Ele sente falta de alimentar sua mente, de ler, de escrever, enfim. E ele pede: traga-me os meus pergaminhos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui. Privação não é castigo nem é maldição. Algumas pessoas podem pensar que está me faltando algo, isso é uma maldição. Olha, na maioria das vezes não é. Até pode ser em alguns casos, mas na maioria das vezes, privação de dinheiro, privação de algo, não é castigo. É parte da experiência humana. Sabe por que nós temos que passar por algumas privações? Para valorizar algo no futuro, ou algo que nós já tivemos. A privação me ensina a valorizar o que antes eu não valorizava. Sim, você passar fome um dia vai te fazer valorizar cada prato de comida no futuro. Você não ter dinheiro para pagar uma conta importante, ficar, sem conseguir pagar algo, sem conseguir fazer algo, vai te fazer valorizar muito mais o dinheiro no futuro, e vai te fazer ser muito mais cuidadoso. Ficar privado de alguma coisa aumenta o valor que você dá às coisas. Eu vejo algumas pessoas que não conseguem, por exemplo, ficar sem telefone por algumas horas, por alguns minutos. Ei, eu quero te dizer que tem muita gente que não tem um telefone para usar. Que tem muita gente que viveu a sua vida inteira sem nunca ter acesso a um telefone. Eu me lembro que alguns dias atrás, eu lembro que o Miguel contou que quando houve a enchente lá em Porto Alegre, ele ficou mais de 24 horas sem energia elétrica. E para ele foi muito difícil ficar sem energia elétrica. Mas imagina, meus irmãos, que ainda tem muita gente no Brasil e no mundo que não tem energia elétrica. Imagina que durante séculos e séculos e séculos, a humanidade não teve energia elétrica. E viveu. E chegou até aqui. Talvez você possa dizer: como é que eu vou ficar sem carro? Bem, tem muita gente que não tem carro. E assim nós podemos dizer muitas outras coisas. Então, você ser privado de algo não é um castigo. Ser privado de algo é parte da experiência humana. Nem sempre nós vamos ter tudo o que precisamos ou que queremos. Nem sempre. E às vezes Deus nos permite ficar sem algo, para valorizar o que já tínhamos ou o que um dia teremos. Amém, meus irmãos? Alguém entendeu? Paulo experimentou muitas privações. Por isso não associe, porque isso é um princípio equivocado, é um ensino equivocado da teologia da prosperidade, que associa riqueza e bem-estar à bênção de Deus. Não, nem sempre riqueza e bem-estar vem de Deus. O diabo também pode dar muita riqueza e bem-estar para muita gente. A riqueza, o bem-estar, tem muito mais a ver com outros fatores do que com maldição, ou do que com bênção. Então, que você não se sinta por não ter algo, que você está amaldiçoado, que Deus está te castigando. Na maioria das vezes é apenas Deus te ensinando
coisas melhores, mais profundas, te preparando para novas experiências. Mas tem um quarto drama, que o apóstolo Paulo também descreve aqui nessa epístola. Ele fala no verso 14, o drama da traição. Sim, o apóstolo Paulo foi traído. Ele fala agora de um outro homem. Interessante, que Demas, ele falou que o abandonou. É um drama, é uma dor. De Alexandre, ele fala que ele o traiu, o causou males, o prejudicou. Diz assim: Alexandre causou-me muitos males. O traiu, o prejudicou, trouxe dano a ele, trouxe prejuízo a ele. Traição, meus irmãos, também é parte da experiência humana. Traição, conceitualmente, é uma quebra de confiança. É quando alguém nos decepciona num nível profundo, e isso está relacionado à infidelidade, deslealdade ou quebra de aliança. Isso pode ser manifesto de muitas formas. Pode ser manifesto, por exemplo, no casamento. Pode ser manifesto nas relações de amizade. Pode ser manifesto em negócios, em sociedades. Pode ser manifesto em questões de liderança, em questões financeiras. A traição se manifesta de muitas formas. E ela sempre causa dano, prejuízo, dor, decepção. E meus irmãos, a Bíblia está cheio de homens e mulheres que foram traídos. Jesus foi traído, Davi foi traído, Moisés foi traído, o apóstolo Paulo foi traído. Por que você imagina que não chegará a sua vez também de ser traído? Por que você está iludido que você não vai passar por isso? Também faz parte da experiência humana. A traição nos ensina a confiar muito mais na justiça de Deus do que na justiça dos homens. Porque muitas traições que nós sofremos vai deixar um dano que nenhum juiz dessa terra vai ser capaz de reparar. Agora, a traição, ela pode causar um dano em nós, em quem é traído. Quando você é traído, isso causa um dano em você, sim, dor, decepção, prejuízo financeiro, prejuízo emocional, né? Enfim, uma série de danos. Mas lembre-se que ela causa um dano maior em quem traiu. Quem semeia traição, colherá dores na mesma medida que causou. E enfrentará, sim, o juízo e as consequências do justo juiz. Nós não podemos impedir ninguém de nos trair. Você não tem controle sobre isso. Mas nós podemos fazer uma escolha. Escolher a fidelidade. Não é porque alguém me traiu que eu também vou trair. Não é porque alguém foi desleal comigo que eu serei desleal. Não é porque alguém me causou um dano que eu também vou causar. Eu escolho a fidelidade. Amém, meus irmãos? Porque na verdade, a traição, ela revela o coração das pessoas. Revela o coração de quem traiu. Então não deixe que o seu coração se torne igual ao coração de quem traiu. E por fim, terminando, nós encontramos no verso 16, o quinto drama que o apóstolo Paulo viveu e que ele relata aqui na sua carta. Verso 16, ele fala do drama da ingratidão, que é diferente da traição. Ele fala o seguinte, no verso 16, na minha primeira defesa, olha só o que ele fala: ninguém apareceu para me apoiar, todos se ausentaram, ninguém estava lá. É tipo você fazer uma festa importante para celebrar algo importante na tua vida. Você espera lá muita gente e ninguém aparece.
ninguém aparece. Nem mesmo aqueles que você ajudou, que você apoiou, que você esteve junto, que você amou, que você contribuiu, ninguém aparece. O apóstolo Paulo, seu julgamento, ninguém apareceu. Ele estava sozinho. E meus irmãos, e a ingratidão, ela é curiosa, porque sabe como que ela se manifesta? Através do abandono, da traição, do silêncio. Por vezes, os dramas que nós falamos aqui se misturam, se entrelaçam, ficam ligados. Tem junto, na mesma cena, ingratidão, abandono, traição, tudo entrelaçado. Mas isso acaba sendo parte da experiência humana. Jesus, para ensinar sobre isso, contou, aliás, Lucas descreve, em Lucas 17, uma narrativa, onde Jesus cura 10 leprosos, mas somente um volta para agradecer. 9 não voltaram. Talvez ali seja um bom percentual, Nós temos muito mais pessoas ingratas do que pessoas que agradecem. Lamento dizer para você que a ingratidão também é parte da experiência humana, também é um drama da vida. Nós temos que, portanto, aprender a lidar com ela, porque ela vai estar presente em nossa vida. Às vezes a ingratidão se manifesta dentro de casa, sim, na relação de pai, filho, de esposo e esposa, de irmãos, de amigos, de líderes, enfim, ela se manifesta de muitas formas. Eu já tive que lidar com ela muitas vezes, e faz parte da experiência humana. Agora, eu quero que você guarde uma coisa: a ingratidão não apaga o bem que você fez, apenas revela o coração de quem recebeu. Então o problema não é que você foi bom. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo o seguinte: eu não vou mais ajudar as pessoas, olha só, eu ajudo e depois elas são ingratas. Não tem a ver com isso. Você não faz o bem para receber recompensa, você faz o bem porque você é bom, amém? Alguém entendeu? Você faz o bem porque é a tua natureza, porque é o que você aprendeu, porque é o que Jesus ensinou, e é por isso que nós fazemos o bem, é por isso que nós ajudamos as pessoas, amamos, servimos, nos doamos, é por isso. Não é porque eu quero receber delas uma recompensa. Então, não deixe que a ingratidão apague o bem que você faz. Não deixe que a ingratidão de alguns sufoque as virtudes que você carrega. Alguém entendeu? Não deixe que a ingratidão de A ou de B apague, sufoque a tua generosidade, a tua bondade, o teu amor, a tua integridade, a tua dedicação. Não deixe. Não deixe. Agora eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Eu falei aqui que o apóstolo Paulo enfrentou 5 dramas. Quais são eles? Primeiro, o drama da solidão. Segundo, do abandono. Terceiro, privação. Quarto, quinto, ingratidão. E a pergunta, Rodrigo, mais importante da noite é: como que o apóstolo Paulo lidou com esses dramas? Será? Tem até hoje, aquele meme, será, Será que o apóstolo Paulo soube lidar com esses dramas? O que você acha? Será que o apóstolo Paulo soube lidar com esses dramas? Bem, eu tenho para você a resposta no verso seguinte, verso 17 e verso 18. Sabe como que o apóstolo Paulo lidou com isso? Dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Eu não fui abandonado, não. Tinha alguém comigo. Não me faltou nada. Eu tinha o Senhor. E ele fala: porque ele me deu o quê? Forças, para que por mim
a mensagem fosse plenamente proclamada. Eu consegui fazer o que era importante. Eu consegui apresentar o Evangelho, falar do meu Senhor, falar da fé em Jesus, a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Aqueles que quiseram o meu mal, aqueles que me traíram, que foram ingratos, me abandonaram, o Senhor transformou o mal em bem. E Ele me levará salvo para o seu reino celestial, onde eu vou receber o quê? A coroa da justiça. Por isso o apóstolo Paulo disse: a Ele seja a glória para sempre, pelos séculos dos séculos, porque Ele me assistiu, porque Ele me acompanha, porque a sua bondade, a sua misericórdia nunca me faltará, porque Ele está comigo em todo lugar. Ele é suficiente, Ele é minha herança, Ele é minha provisão, Ele é o meu bem maior. Por Ele eu posso enfrentar todas as coisas. Por Ele eu enfrento a morte, eu enfrento a injustiça, a ingratidão, porque Ele é suficiente na minha vida. Ah, você já estaria de pé empolgado com isso. Eu já estaria saltando o meu lugar, porque o mesmo Deus que assistiu o apóstolo Paulo é aquele que promete assistir a cada um dos seus filhos. Louvado, bendito seja o nome de Jesus.